O ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal de novo na tarde desta segunda-feira. O filho dele, Carlos Bolsonaro, informou em postagens na rede social que o pai se sentiu mal na cela, onde está preso no 19º Batalhão da Polícia Militar em Brasília. Carlos disse que o ex-presidente, está aí o post para você acompanhar junto com a gente, estava sendo monitorado pelos médicos. Na noite de ontem, Michele também postou. Deixa eu só ler aqui o post do Carlos, então. Fui informado há pouco que o presidente Jair Bolsonaro passou mal novamente hoje à tarde e segue sendo monitorado após o ocorrido. Infelizmente, não tenho mais informações, sem palavras. Triste, hein? Bom, a Michele também, temos o post aí, colocou uma atualização sobre o estado de saúde de Bolsonaro, informando que a pressão dele teria se estabilizado então, mas que ainda durante caminhadas ele sentia tontura. É aguardada agora a manifestação da PGR, do Supremo Tribunal Federal, uma manifestação sobre o laudo médico feito pela Polícia Federal sobre a saúde de Bolsonaro. No parecer, Paulo Gonet vai se posicionar se a cela mantém estrutura adequada para a detenção do ex-presidente. O relatório feito pela Polícia Federal concluiu que o local tem condições suficientes para os cuidados especiais com a saúde de Bolsonaro, como o uso contínuo de CPAP para tratamento da apneia do sono, dieta fracionada, controle de pressão arterial e acesso a exames laboratoriais. A gente fica na dúvida, né, doutor André Marcília? Quando a gente fala Paulo Gonet, está falando em Alexandre de Moraes, praticamente dá na mesma. E estão brincando com a saúde de Jair Bolsonaro. Às vezes Marcília fala, falta Alexandre de Moraes colocar o jalequinho branco e falar, não, esse remédio não, vou receitar esse a partir de agora. A gente sabe que com relação à comida, é Michele Bolsonaro quem leva. Bolsonaro só come comida vistoriada pela própria família, porque ele mesmo já cansou de dizer, estão querendo me matar. Não duvido que se eu for parar numa cela, vão acabar dando um jeito de me tirar do jogo indefinitivamente, não só do cenário político, mas da vida também. O jaleco branco que falta ao Moraes para ele se tornar médico, é bom que se diga que seria provavelmente um médico cubano, né? Um daqueles médicos cubanos. O que fica evidente nessa história, né? A gente tem repetido isso, mas é importante repetir porque nós estamos num terreno político e não apenas ou não de nenhuma forma no terreno jurídico, é que existe um conglomerado ali de interesses dentro do STF e da PGR, do Ministério Público, etc., para fazer com que o Bolsonaro siga preso. Né? A conta deles é a seguinte, se o Bolsonaro ficar livre, se o Bolsonaro de alguma forma for para casa, ele vai conseguir fazer costuras relevantes, políticas, necessárias para que a direita tenha maior expressão nas urnas desse ano. Há algum tempo atrás, uns ministros, ou algum tempo, porque algum tempo atrás é redundância, há algum tempo os ministros deram uma entrevista, claro, reservadamente falaram à imprensa, dizendo que o ideal para eles, imagina só, essa ala, que ministros seriam, né? Essa ala que manda no STF com certeza também manda no país. Essa ala falou reservadamente à imprensa que o ideal para eles é de que o Bolsonaro saísse apenas após as eleições. Quer dizer, a conta deles é política, é só política. A gente não está falando nem de uma questão jurídica, portanto, e nem de uma questão humanitária, que também seria muito relevante se falar nesse momento, porque o que se pede ao Bolsonaro é uma prisão domiciliar humanitária. Quando você tem uma prisão domiciliar humanitária, o requisito é humanidade. É o básico requisito. E por que humanidade? Porque é uma pessoa que está doente, porque é um idoso, etc, etc. Dentro do cenário de que não há humanidade e não é uma questão jurídica, resta só a política. E a política deles está, então, no seguinte, os pratos, né? Do peso que eles estão colocando, um peso em cada prato, é o seguinte, bom, se eu solto o Bolsonaro, ele vai ter influência política. Se eu deixo preso, pode ser que ele morra na cadeia. Né? E eles estão jogando com isso. Eles estão jogando com essa conta. Opa, vamos aguentar até onde for possível para que ele não vire um mártir, um novo Clesão, mas vamos deixá-lo preso para que ele não consiga influenciar na política desse ano. Infelizmente, o Gonet, os ministros do STF estão jogando com a vida do Bolsonaro dessa forma. O Gonet, ele é tão inexpressivo juridicamente, a força dele é tão pequena dentro do STF,
que os próprios ministros chamam a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, de Paulo Gonet resolve, PGR, Paulo Gonet resolve. Então eles tratam o Gonet não só como um aliado, mas eles tratam o Gonet como um moleque, como uma espécie de subalterno, como um subordinado deles. E dentro desse espectro não resta muito a não ser a gente esperar que essa tensão entre a doença do Bolsonaro, ou a agonia do Bolsonaro e a possibilidade de que ele saia e influencie politicamente vai continuar sendo posta na balança pelos ministros até o momento em que eles acharem, não, realmente agora corre um risco de vida evidente e aí isso vai ficar nas nossas mãos, esse sangue vai ficar nas nossas mãos e a gente solta. Lamentavelmente, essa é a, entre aspas, brincadeira, e eu ponho entre aspas, porque é uma conta política que fazem os ministros em nome desse consórcio estatal que existe entre a STF e o governo federal, com tentáculos na PGR, com tentáculos nas lideranças do Congresso, como, por exemplo, o Gumota Alcolumbre e assim por diante. É uma situação toda muito grave, né? Julie está sempre aqui falando sobre essa questão do Jair Bolsonaro, os riscos de vida ou de morte, né, que o ex-presidente corre. Julie, a gente pode enumerar aqui, Michele falou sobre tontura, né, que fez com que o Bolsonaro, inclusive, caísse dentro da cela recentemente. Ele demorou para ter o atendimento adequado, pressão alta, câncer de pele, problemas digestivos, tontura, crise de vômito, depressão, falta de sono, mais de 8 cirurgias, uma das últimas durou 12 horas. Alguém aqui no chat disse, eu passei mal, fiquei enjoado assistindo ao desfile da escola de samba que homenageou Lula. Será que Bolsonaro também não se sentiu impactado com todas aquelas ofensas direcionadas a ele? Cavalo morto, que qualquer pessoa que tem um mínimo de integridade não faz, né? Porque, como eu disse, eles já conseguiram matar o ex-presidente Bolsonaro politicamente e agora estão aos poucos matando ele fisicamente. Eu acho que, independente de posição política, nós estamos falando de um ex-presidente da República, né, que passou mal dentro da prisão e, aliás, que vem passando mal dentro da prisão. A primeira coisa que qualquer sociedade minimamente civilizada precisa garantir é a integridade física e o atendimento médico adequado, porque justiça não é vingança, né? Ainda que eu sei que essa é a justiça que eles estão fazendo, é uma justiça completamente sem pé nem cabeça, mas estou partindo do princípio que esse julgamento foi correto. Então, justiça é cumprir a lei com respeito à dignidade humana. E se ele está preso, né, tá bom, mas que ele tenha um acompanhamento médico adequado e um acompanhamento médico com transparência e responsabilidade do Estado, coisa que eu acho que o Estado não está com a fragilidade do Bolsonaro, né? Porque se o Estado não cuidar da saúde de quem está sob sua custódia, ele falha 2 vezes, né? Na humanidade e na legalidade. Bruna Alemann, acrescento mais um ponto, passo para você. O ministro Alexandre de Moraes autorizou que o deputado federal Guilherme Derrite visite o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha, a unidade do complexo penitenciário da Papuda, lá em Brasília, onde está o ex-presidente. Essa visita está marcada para o dia 25 de fevereiro, das 8 às 10, e deve seguir as regras do estabelecimento prisional. Lembrando aqui que Derrite é deputado, pré-candidato ao Senado, bastante envolvido também no desenvolvimento do PL da Segurança Pública, né, na PEC da Segurança Pública, melhor dizendo, e além de Derrite, também tem visitas agendadas para Carlos Portinho, Nicolas Ferreira e o Biratan Sanderson. Essa visita, então, de Derrite está marcada agora para o dia 25, das 8 às 10 da manhã. Então, além dessa questão, lembrando que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também, né, esteve com o Bolsonaro agora, recentemente, em 29 de janeiro. Ou seja, além de toda essa questão de saúde, intenção nítida e clara de tirar Jair Bolsonaro, pelo menos, né, do cenário político, há bastante grande a expectativa de orientações que partam de Jair Bolsonaro, mesmo de dentro da cadeia, para aliados como esses que vão fazer essa visita, especialmente também para o seu porta-voz, escolhido como pré-candidato à presidência por Jair Bolsonaro, o filho Flávio.
Vamos lá, eu tenho uma dúvida, na verdade, só contextualizando, porque da última vez, né, que o ministro demorou até o atendimento, né, prestar o atendimento médico efetivo ali para o Bolsonaro, foi até estranho, me entrou essa questão que agora eu acho que está fazendo um pouco mais sentido com o que o André trouxe. Então, talvez eles estão até deixando, de certa forma, pessoas chegarem perto para não causar o impacto que foi o anterior de você não ter nenhum tipo de atendimento médico. Eu sempre falo, não é sobre a situação em si, é sobre a narrativa que eles vão criar. Né? Então, olha, estamos agora ajudando, ele está próximo das pessoas, as pessoas podem visitar ele tem um atendimento médico, estamos observando. E aí, André, eu queria te fazer, na verdade, uma pergunta, uma dúvida genuína minha. Qual seria o impacto, Deus me livre, mas qual seria o impacto eventual se alguma coisa acontecesse, a morte do Jair Bolsonaro para a esquerda? Seria um problema muito grande, porque a narrativa da direita, qual que seria, como que eles levariam essa história? Porque eu acho que lá atrás o ministro Alexandre de Moraes, dada a gravidade da situação, da demora, ele poderia ser responsabilizado caso lá atrás alguma coisa tivesse acontecido. Existe esse risco agora? Eles estão mensurando esse risco? Olha, Bruna, eu acho que sim, eu acho que existe esse risco, só que eles estão brincando, como eu mencionei, usei essa expressão, com esse risco, né? E a gente não brinca com risco. Aliás, a gente não brinca com a vida de ninguém em momento algum. Pensar isso, é triste pensar isso, mas, e sobretudo triste pensar isso se nós estamos aqui tratando de juízes, né, que deveriam ocupar um lugar para fazer justiça, né, para utilizar a legislação em favor da justiça. Não usa a legislação, usa o seu poder em favor do seu interesse político. E veja, a gente aqui, eu acho que ninguém mais duvida disso, né? A gente, muitas vezes, infelizmente, nós falamos sozinhos em relação aos ministros do STF terem interesses políticos. Ah, não, imagina. Hoje a gente está vendo ministro do STF ter interesse, não apenas político, mas interesse baixo, interesse financeiro, interesse em ser empresário, interesse em ter cassino clandestino. A gente está num lugar um pouco mais avançado que não dá para olhar para outros ministros, como o Moraes, que inclusive tem uma esposa também com um contrato de 130 milhões de reais com o Master, não dá para olhar para esses ministros e pensar que eles não têm outros interesses para além, se é que eles têm o da justiça, mas para além do da justiça. Então, dentro desse espectro de interesses, o político, me parece evidente que o Bolsonaro preso é um ativo para eles, né? É um ativo, porque é você impedir que... E veja, desde o início, quando começou o julgamento do Bolsonaro, eu inclusive mencionei por muitas vezes que a grande prisão seria impedi-lo de falar. Né? Uhum. Eles queriam impedir o Bolsonaro de falar, que foi o que aconteceu já nas últimas eleições de 2024. Ele não podia se comunicar por redes sociais. O que aconteceu? E ele não podia se expressar também deliberadamente sobre quem ele apoiava. Já tinha sido tolhido de todos os seus direitos. Já tinha sido tolhido. Mas, Bruna, mesmo assim, ele teve uma influência absurda, total, nos candidatos que ele não formalmente, mas informalmente, dentro dos bastidores, apoiou. Os candidatos apoiados pelo Bolsonaro, eles tiveram uma expressão imensa, né? Então, quer dizer, mesmo quando ele não há um apoio formal, ou mesmo quando ele não se expressa, a influência dele é muito grande. Tanto que o Haddad, esses últimos dias, até falou, né? É impressionante como o Bolsonaro passa votos para os outros. Numa entrevista ele disse isso. Então, esse poder do Bolsonaro é muito assustador para essas pessoas que querem o poder para elas, dentre as quais os ministros do STF. E vale lembrar por que Bolsonaro tem toda essa força, esse poder, né? Foi o homem, foi o político que veio a público apontar alguns dos principais absurdos que aconteciam no país, especialmente vindo da corte, especialmente vindo de Alexandre de Moraes, abusos jurídicos, abusos com relação a direitos humanos, atropelos de leis, da Constituição, os erros de Lula, né, insistindo na tecla do absurdo que tinha sido Lula, depois de preso, ser solto, estar concorrendo à presidência, enfim, ele incomodou, pisou no calo de muita gente importante, de muita gente com cargo
cargo de autoridade significativa no país e por isso começou a ser completamente perseguido, demonizado e aí está onde foi parar, né? Então, Bolsonaro tem o apoio de boa parte da população, levava multidões para as ruas, o que é muito difícil, a gente não vê outro político conseguindo fazer isso, por isso tem ainda esse capital de credibilidade, de confiança, né? A Júlia quer falar? Eu quero passar. Não, só você está chamando a atenção quando ele foi intimado, meu exato, Deus. Que um dos abusos mais notórios foi exatamente esse. Ele foi intimado dentro de uma UTI sobre justamente o início. Foi citado, né, sobre o início do processo do golpe. Ele estava nessa hora, que a gente está vendo, ele estava dizendo, pô, eu estou aqui na UTI e eu tenho 5 dias para constituir um advogado e apresentar minha defesa. Amando de Alexandre de Moraes, ou a desmando de Alexandre de Moraes. Eu quero passar um pouco para a Júlia também, que sei que acompanha com a gente de pertinho toda essa situação. Júlia, a gente vai continuar acompanhando a situação de saúde de Bolsonaro. A gente até comenta às vezes que o ministro Alexandre de Moraes parece ter algumas figuras que são como torturados de estimação, e aí a gente cita Jair Bolsonaro, Felipe Martins, Daniel Silveira, né? Algumas pessoas que, poxa vida, estão passando literalmente por um drama injusto e não conseguem, né? O Felipe foi preso, né? No final do ano passado, porque teria usado o LinkedIn, que ficou comprovado pelo próprio LinkedIn, que não foi da conta dele. Quer dizer, são esses os abusos, né, que deixam a gente muito revoltado, sempre batendo nessa tecla aqui, porque só queríamos que as leis fossem iguais para todos, os mesmos pesos e medidas, ou que outros ministros usassem sistemas de freios e contrapesos para ir brecando um pouco ali, né, ajudando a pensar, são seres humanos, são 11, será que está certa a decisão deste um? Mas não, parece que este um domina e todos os outros acompanham para o nosso maior desespero. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.